Coisa é nós orarmos para Deus fazer uma obra na vida do outro. Outra coisa é quando nós começamos a entender que a encrenca somos nós, que o problema somos nós, que os muros que estão nos impedindo de romper foram levantados por nós. É a dificuldade que a gente tem de entender isso. E é justamente essa descoberta que traz crescimento, que vai trazer maturidade. Vai doer? Vai. Eu recebi telefonema de pessoas chorando, porque entendeu que uma crise terrível, de dano quase que irreparável que estava vivendo, foi provocada por ela. Já viu aquele ditado? Tem gente que provoca a chuva e depois chora na tempestade. Tem um ditado assim, gente? Tem gente que faz chover, uma coisa assim. Se alguém lembrar, coloca aí para mim. A pessoa provoca o problema, ela cria o problema. E hoje, pela manhã, a gente falou sobre Napoleão. Quem não tá aí, eu vou só resumir essa parte aí do Napoleão, que ele, quando quis tomar, né, a Rússia, Moscou, rapidinho, só para quem perdeu, tá? Entender um pouquinho do que nós falamos hoje. E Napoleão, em 1812, ele saiu da França para conquistar Moscou com mais ou menos 500 mil homens. E uma viagem dura, uma viagem árdua. E ao longo de 5 meses viajando para chegar a Moscou, desses 100 homens, ele perdeu, desses 500 mil homens, ele perdeu 380 mil. Porque nesse espaço da viagem, enquanto estavam indo para a guerra, para lutar, eles enfrentaram fome, porque a provisão não foi suficiente. Eles enfrentaram o tifo, enfermidades, morte dos homens, morte dos cavalos, carruagens, né? O que acontece? Começou. É só começar a live, alguém lembra que tem que me ligar. E aí, ele perde esses homens, mas ele não cede. Ele era uma pessoa autossuficiente, uma confiança extremamente exagerada, dura serviço, e com isso, 480 mil vidas foram prejudicadas e ceifadas por causa dele. O que ele lucrou? Nada. Quando ele chegou na Rússia para tomar posse, para que ele não ficasse com nada, eles incendiaram tudo e fugiram. Incendiaram Moscou e fugiram. Ele voltou para a França com apenas 10 mil homens e ainda contando vantagem, que foi muito bem sucedido o tempo todo, que a população aceitou, as autoridades, mas tudo isso fazia parte da cabeça dele, da realidade que ele criou. Mas hoje à tarde eu fiquei pensando em Napoleão. Napoleão sacrificou tantas vidas porque era autossuficiente, porque tinha confiança exagerada em si mesmo, era orgulhoso, né? Com isso, Napoleão causou dano à família daqueles 490 mil homens, porque só voltaram 10 mil com ele. E aí nós comentamos que a gente fica imaginando a expectativa das famílias, esperando os soldados voltar da guerra para rever pai, filho, esposa que ficou para trás grávida, e de repente não tinham nada, perderam tudo. Por quê? Porque Napoleão foi uma pessoa imprudente, não buscava conselho, né? Andava sozinho, como a Kátia está lembrando aí, um homem à prova de balas, não se tocava, não cedia, né? Ele achava que ele era o bambambam, que ele era o melhor. Gente, agora à noite nós íamos ter uma live e houve um compromisso aí, ela não pôde ser realizada, mas ainda assim eu quero falar algo com você muito importante. Pensando em Napoleão, pensando em Hitler, né? Pensando em Jim Jones, líderes, homens que controlavam o povo, que dominavam o povo, que andavam sozinhos, que tinha uma liderança de tirania, de violência, de crueldade, que não se submetiam a ninguém, enfim, homens, né? Homens à prova de bala,
homens que não se deixam tocar, que não se curvam, que não são ensináveis, tratáveis ou maleáveis, enfim, verdadeiros carrascos. Eu fiquei ali pensando na nossa situação nesses dias. Nós estamos já há quase 6 meses vivendo uma crise. Nós estamos enfrentando dificuldades terríveis. E nós estamos lidando com o céu de bronze, com o mundo espiritual. E hoje eu fiquei me perguntando sobre o nosso papel como igreja. Porque eu já falei sobre isso na minha família, ou mesmo na igreja, não sei se você passou por isso, era proibido falar de política, de eleição, né? Isso não era coisa que cabia à igreja, não era coisa que cabia à pastora, à liderança. Só que o mundo continuou girando. O mundo continuou rompendo, desenvolvendo, crescendo. E como igreja, nós ficamos de lado. Como igreja, nós ficamos à parte, sem querer se envolver, para não ser julgado, para não se comprometer. Só que nós não entendemos que a política, ela faz parte da minha vida e da sua vida. As pessoas que hoje estão lá, favorecendo o império das trevas e arrancando com raiz os muros, os limites que nossos pais fixaram, né? Que tempo abençoado esse, junto com a família, sim, Leda, muito. Então, a gente que não entrava nisso, né, não falava nada, o que a gente está vendo hoje aí? Enquanto nós ficamos à margem, as leis foram construídas. Hoje, nós estamos vendo a olhos nus as nossas raízes sendo arrancadas, os nossos limites, né, sendo testados, os princípios de Deus sendo banalizados, desprezados. Hoje você vê piadas com o nome de Jesus. Hoje você vê o cristão misturando uma pitada de império das trevas com o reino da luz, que não dá muito certo. E agora nós estamos aí sofrendo muita pressão. Estamos, pastor, estamos sim, queridos. Sabe por quê? Tudo que está sendo transformado hoje, se você observar as leis que estão sendo mudadas, tudo que está acontecendo, de uma forma ou de outra, está colocando Deus de lado. Está colocando os princípios de Deus de lado. E nós, para não nos comprometermos, estamos perdendo espaço, estamos sendo pressionados contra a parede, mas não falamos, não manifestamos e muitas vezes nem oramos. Se a nação chegou até onde chegou, se a nação chegou a esse nível de promiscuidade, de leviandade, todos os dias você vê crimes cruéis acontecendo. Falei esta semana de violências que têm acontecido nos lares e muitas vezes nós não temos consciência na nossa rua, no nosso bairro, mas a gente está indo para o culto, a gente está indo para a igreja, a gente está carregando a Bíblia, estamos nos encontrando, mas qual é a diferença que nós estamos fazendo? Será que não estamos como Eli? Eli, quando ele começou a receber notícia do mau comportamento dos filhos, ele se omitiu. A Giza está dizendo, os princípios deixaram de ter valor e deram lugar a uma vida banalizada, sem sentido, né? E quem segue os princípios do Senhor é até ridicularizado. Isso quando não é rejeitado. Bem, a palavra do Senhor diz, olha o boicote, que Eli teve consciência, ele ficou sabendo do que os filhos dele estavam fazendo. Os filhos dele roubavam das ofertas, saqueavam as ofertas, os filhos dormiam com as mulheres do templo, né? Eram levianos, irresponsáveis, não respeitavam os princípios do Senhor. Ele ficou sabendo e que atitude que ele tomou? Nenhuma. Ele só falava, olha, não é bom o que eu estou ouvindo falar a respeito de vocês. Mas não tomava nenhuma atitude. E com isso o mal foi crescendo, 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 até que Deus
fala lá para Samuel, né? Vou fazer algo em Israel que vai tinir os ouvidos desse povo. Todo mundo vai assustar. Querido, quem não está assustado com tudo que nós estamos vendo? A gente olha, às vezes, e assusta a própria natureza se rebelando. Se é que é a natureza e não há um mecanismo por trás de tudo isso, né? A teoria da conspiração que o diga. Mas o que eu quero dizer para você? Agora, em novembro, nós temos eleições, né? Filomena, pastor, o mundo quer que... Deixa eu ver se eu leio no outro aqui. O mundo quer que aceitamos o novo. Família moderna, igreja para eles é quadrada. Não aceita mudança. Querem colocar a hipocrisia na nossa goela abaixo. E estão conseguindo, viu, Filomena? Estão conseguindo porque muitas vezes a igreja não se manifesta e não fala nada. Mas, gente, o que eu quero falar para você hoje? Quando eu não me interesso ao escolher uma liderança, quando eu não me interesso pela situação econômica e política do país, eu não estou me auto-sabotando? Eu não estou me prejudicando? Eu não estou atraindo danos e prejuízos para a minha vida? Como assim, pastora? Sim. Tudo que eu não concordo que está sendo votado e escolhido, será que se nós tivéssemos um posicionamento diferente de pensar, de avaliar, de escolher, de analisar, de se atualizar, de conhecer, nós não teríamos uma liderança melhor, uma posição melhor? Presta atenção. Salmo 115, verso 16, fala assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu viajo, geralmente quando a gente viaja, eu deixo um filho meu aqui na casa, cuidando da casa, prestando atenção. Aí eu vou, quando eu volto, o que eu vou fazer? Eu vou olhar se meu filho cuidou bem da casa. Eu vou olhar se ele não saiu e esqueceu janelas abertas, portas abertas. Se tiver criação, eu vou olhar se ela foi bem cuidada. Ele é o responsável pela casa. Quando eu voltar, eu vou pegar a chave da casa com ele. Eu vou procurá-lo. Ele vai me contar o que se passou na minha ausência. Se houve alguma situação, ele vai falar comigo, certo? Por quê? Porque ele ficou responsável pela casa. Se alguém invadir a casa, se alguém entrar na casa, se pegar algum pertence meu, sem meu consentimento, eu vou cobrar do meu filho. Por quê? Porque eu deixei ele cuidando de tudo. Ele é o responsável. Se faltar alguma coisa, eu vou onde? Eu vou no meu filho. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Dá uma olhada na nossa nação. Dá uma olhada na desordem. Dá uma olhada na violência, na promiscuidade. Dá uma olhada na família disfuncional. Dá uma observada nas leis que nos prejudicam e naquelas que nos favorecem. Dá uma olhada em tudo isso e me responde. Quando Deus entregou o Éden, plantou, cuidou, fez tudo bonitinho, deixou um jardim lindo para Adão. Ele falou o que para Adão? É para você cultivar e guardar. Adão guardou tão bem que a serpente, o espírito maligno encarnou na serpente. Ela adquiriu voz para se expressar. Ela enrolou a Eva e enrolou Adão. Quem era o responsável pelo Éden? Adão. Para quem que Deus entregou para ele a responsabilidade do jardim? Adão. No dia seguinte, na virada do dia, quando Deus voltou, ele chamou por quem? Adão. Pediu contas para quem? Adão. Porque entregou o jardim para ele. Se estava tudo revirado ou não, era Adão que ia prestar contas. Agora vamos voltar para nós. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. Para quem que Deus entregou a terra para cuidar? Lavrar, cultivar, reproduzir.
entregou para quem? Para os filhos dele. Quem são os filhos do Senhor? A igreja. A gente está vendo o caos que está à nossa volta. Terror, violência, confusão, abuso, promiscuidade. Tanta coisa. Crime, roubo. Quando o pai voltar para o jardim, na virada do dia, ele vai pedir contas para quem? Para quem ele entregou a terra. E ele entregou a terra para quem? Para você que é filho, para a igreja. E o que nós fizemos? Para não nos envolver, para não comprar briga, para não entrar em problemas, nós ficamos quietinhos no nosso canto. Nós íamos para a igreja, nós pregávamos nas praças, nós íamos para os montes fazer vigília, nós cantávamos, celebrávamos ao mundo. O mundo não quer nada com Deus, mas espera, esse mundo que está invadindo tudo, que inclusive está asfixiando a igreja do Senhor, esse mundo é o jardim que o Pai entregou para os filhos dele cultivar e guardar. Olha como que isso é sério. Preste bastante atenção em como isso é sério. Esse caos que você está vendo à minha volta e à sua volta, o dono do jardim vai pedir conta para quem ele entregou, para os filhos dele. O Senhor nos entregou a terra, o Senhor nos deu a responsabilidade de plantar, de guardar. Por que guardar? Porque corria-se o risco de ser roubado ou saqueado ou invadida. Ele entregou tudo isso aos filhos. Toma, filho, o jardim está construído. Toma, filho, está tudo pronto. Estou te entregando, preparei tudo. E agora eu estou colocando para você cuidar. Mas o filho não quis problema e nem dificuldade. E aí ele deixou a coisa rolar. Mudaram as leis, os princípios, os valores. Se levantaram contra o pai. E os filhos estão quietos num canto, ficando cada vez mais sufocados e oprimidos. Quem se auto-sabotou? Os filhos. Por quê, pastora? Porque a responsabilidade era deles. Era para eles cuidar da casa. Era para eles manter ordem na casa. Era para eles dominar e controlar. Se deixaram dominar e foram controlados. O filho, por não cuidar da casa, permitiu que nascessem e crescessem os espinhos e abrolhos. O filho, que era para cuidar, descuidou. Abandonou, foi tirado do jardim. Depois houve crime, morte. A promiscuidade alastrou. E aí eu te pergunto, tá tudo fora do lugar. Tá tudo bagunçado, tá tudo um caos. Para quem que o dono do jardim, quem que ele vai procurar e pedir conta? Eu e você. A igreja do Senhor. Você está conseguindo me ouvir legal? Deixa eu ver aqui. Quem que ele vai pedir conta? Para mim e para você. E quando ele chegar, que ele procurar olhar e falar assim, que caos é esse que se instalou aqui? Nós vamos falar o quê? Senhor, eu não quis me envolver. Mas espera, quem está no controle, quem está no domínio? O império das trevas. Por que o império das trevas entrou, tomou conta, dominou? Por que o nome de Deus está sendo desprezado, zombado e negligenciado? Por que estamos perdendo espaço? Porque nós permitimos que as coisas chegassem a esse ponto. E aí, eu pergunto para você, nós vamos ficar dormindo em berço esplêndido até quando? Bem, pastor, a gente tem que ir para a rua fazer barulho? Claro que não. Isso nunca resolveu. Tem pavor desses protestos de rua que só sai palavrão e confusão. O que nós precisamos? A palavra do Senhor ilumina o nosso entendimento. Eu chego diante do Senhor, eu estou apagado, eu estou frio, eu estou vazio. Começo a ouvir a palavra, o Espírito Santo começa a iluminar o meu entendimento.
eu começo a mudar a minha forma de pensar, agir, o meu comportamento, e automaticamente a luz que está em mim vai resplandecer à minha volta. Então, se queremos tomar posse da terra, que é nosso direito, vamos ter que começar uma reforma de dentro para fora. Vamos ter que começar a desconstruir e reconstruir algumas coisas. Vamos ter que nos conscientizar de qual é a nossa responsabilidade, qual é o nosso compromisso, o que foi deixado para mim e para você. Salmo 115, 16. Os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E hoje, cada um de nós tem um pedaço de terra nesse jardim. A minha casa é o meu Éden, meu lugar de descanso. Tua casa é o teu Éden. E o que nós temos feito desse jardim? A vizinhança, o bairro, as leis que estão sendo votadas e que estão derrubando o nome do Senhor, que estão sufocando o povo de Deus, que estão arrancando os princípios e valores do Pai. Quem é que está estabelecendo, criando e recriando leis? Aqueles que muitas vezes os filhos do Pai colocaram lá. E adianta reclamar? Adianta reclamar se o comportamento foi meu e seu? Você está conseguindo entender o que eu estou te falando? Nós estamos nos auto-sabotando. Nós estamos nos prejudicando. Nós estamos causando dano e prejuízo para nós e para nossa descendência. Quando não entendemos que a terra é responsabilidade minha e sua. A igreja, o corpo de Cristo, o povo de Deus na terra é responsável sim pelas leis que são criadas, pela Constituição, pelos princípios. E se o nome de Deus está sendo varrido da terra, é porque quem deveria guardar e cuidar não está fazendo. Não está sendo luz. O que a gente está fazendo? Que nem Eli, a coisa não está boa não. Olha o que está acontecendo aí, dá uma olhada à sua volta, está errado, mas ninguém faz nada. O que nós precisamos entender? Que a gente, deixa eu falar para você, novembro agora tem eleições. Novembro agora nós vamos ter a oportunidade de mudar a direção de cidade, aqueles que nos representam. Se eu e você não colocarmos ordem na casa, se eu e você não nos posicionarmos, pegar pá, vassoura, enxada e começar a limpar e mostrar que o direito é do Senhor, famílias, igreja, filhos, escola, a nação, cidadania, é tudo responsabilidade nossa. Não adianta chorar e nem orar, porque tem coisa que Deus vai mudar, mas tem coisa que Ele vai virar e falar assim, mas eu te dei a nação, filho, tá aqui na minha Constituição, né? Porque a Bíblia é a Constituição, filho, tá aqui na Constituição, né? Salmo 115, parágrafo 16, e eu falei assim, olha, o céu é do Senhor, mas a terra eu estou entregando ao filho dos homens, entreguei para você. Se você não cultivou, se você não guardou, se você não... Agora, o que eu posso fazer? Você deu direito. Você colocou lá, foi você que fez. Vamos lá. Provérbios 29, verso 2, fala assim, quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O perverso está dominando internacionalmente, nacionalmente, estadual, municipal. O perverso tem dominado nessa geração, tem se assentado e mudado a Constituição. Aliás, alguns estão até passando por cima dela. E nós? Quem colocou lá?
os guardas que o Senhor deixou para cuidar da terra. E mais, aqui, ó, vem mais. Quando se multiplicam justos, o povo se alegra. Sabe o que a palavra do Senhor está falando aqui? Que se eu e você, que somos justos diante do Pai, quem nos justifica é o Senhor Jesus. A Bíblia fala que não há um justo sequer. Todos pecaram e foram destituídos da glória do Senhor. O que acontece? Nós somos justificados pelo sangue de Jesus derramado na cruz, certo? Então aqui está falando que quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Você está vendo o povo alegre? Você está vendo o povo feliz, festejando? Você viu como aumentou o índice de infartos, de suicídio, de depressão? Sabe por que isso? Separação. Sabe por que isso? Porque o povo está infeliz. Porque o povo não está bem. E isso não quer dizer que é partido tal ou presidente tal. Eu não estou te falando de partido. Eu estou te falando de princípios espirituais que foram colocados de lado, de situação que está sendo criada porque nós não assumimos o nosso lugar de cuidar da casa, né? E aí, se o justo se multiplica, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Mas escuta, não é o líder só não. Há uma influência do império das trevas por trás de tudo que tem acontecido. Se nós, como justos, justificados pelo sangue de Jesus, tivéssemos tocando vida e fazendo diferença, nós não estaríamos sofrendo as consequências, sendo oprimido. Ou seja, vamos lá, vamos entender. Não querendo me informar de quem são, de quem é a liderança, quem são presidentes, governadores, prefeitos, nós estamos nos auto-sabotando. Nós estamos nos lesando, nos prejudicando. Porque depois eles vão começar a controlar e dominar, e eu e você vamos ter que abaixar a cabeça e submeter. E aí, porque Deus é injusto, porque Deus não ouve a minha oração, não. Ele vai dizer, eu entreguei para você, querida terra. Eu coloquei tudo nas tuas mãos e falei, cultiva, guarda. O que você fez? Ah, Senhor, eu me distraí com a terra. Eu queria conquistar, eu queria isso e aquilo. Eu não queria, né, cumprir 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva daquele que te chamou das trevas para a luz. Para quê? Para proclamar as virtudes dele. Agora preste atenção aqui. Se a maldade está se multiplicando, se o pecado está se multiplicando, está alastrando, são ervas daninhas. Se isso está acontecendo, é porque o jardineiro está em falta. O jardineiro largou a ferramenta, largou o arado, largou o machado, largou a enxada. Ele se distraiu. Ele saiu do foco, do propósito, da missão. Por isso que o ímpio está dominando e o povo suspirando. É muito fácil colocar a culpa em Deus. Aonde está Deus? Muito fácil. Mas aqui, a palavra de Deus está nos responsabilizando. Daqui 2 meses e meio, mais ou menos, nós estaremos votando. Em quem? Quem é a família? Quais são as raízes? Qual é a plataforma que defende? Qual é a bandeira? Em que acredita? Como que eu vou fazer? É a favor da família? É a favor de Deus, da igreja? Pronto, vamos lá. Outra coisa, Provérbios 28:15. Nós já estamos terminando, tá, queridos? Como um leão que ruge, ou um urso feroz, é um ímpio que governa um povo necessitado. O que o leão que ruge faz? Assusta, amedronta, pressiona, coloca medo, gera tensão. E o urso feroz também, faminto, esfomeado, vingativo, cruel, forte. Aí a palavra está falando assim,
é o ímpio que governa um povo necessitado. Sim, nós somos um povo necessitado. Nós carecemos de justiça, carecemos de emprego, carecemos de alimento, de liberdade, tem tanta coisa que tem nos faltado. Por quê? Porque muitas vezes, ao nosso redor, tem um leão rugindo e um urso feroz, dominando, controlando, e nós ficamos como Eli. Isso não me compete, isso não cabe a mim, cabe sim. Cabe a mim, cabe a você. E começa com oração e intercessão. Vamos para o próximo. Né? Olha isso aqui. Então, quando eu lavo as minhas mãos que nem Pilatos, quando eu não busco me informar, conhecer, quando eu não assumo a minha responsabilidade com a terra, que o Pai deixou na nossa responsabilidade, aos nossos cuidados, eu não posso reclamar das consequências e do resultado. Se o resultado é ruim, se está difícil, é porque os filhos não assumiram sua posição na terra, no local onde estão. E para variar, infelizmente, muitos são distraídos com a internet, com a TV, com tantas outras situações que o inimigo cria e o jardim fica abandonado. Às vezes o jardim, que é a casa, que é a família, está nas mãos de empregado, está nas mãos da avó, do tio, porque nós precisamos conquistar a vida. Gente, isso é muito sério. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão tão quietinhos? Estão conseguindo pegar? Ou é aqui, né? Não, vocês estão falando, eu que não estou vendo. Aí vamos lá. 1 Timóteo 2, verso 1 e 2 fala assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, quer dizer, autoridade máxima. Vamos lá, presidente, né? Por todos os que exercem autoridade. Por que eu devo orar e suplicar por eles? Olha qual que é a vantagem, qual que é a recompensa. Se eu orar, se eu interceder, se eu suplicar em favor deles, olha só. Para que exerçam autoridade, eu terei uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Você está tendo uma vida tranquila? Você está tendo uma vida pacífica? Você está tendo uma vida digna e piedosa? Você está satisfeito com tudo que está acontecendo, com as leis, com tudo que está acontecendo na nação? Ah, pastora, mas eu sou pequenininho, como um gafanhoto. Lembra quando o povo foi lá, os espias lá em Números 13, foram espiar a terra e voltaram e falaram assim: a terra é tomada por gigantes, são enormes. E nós, aos olhos deles, somos como gafanhoto. Você viu aí, os gafanhotos em bando, o estrago que fizeram nas lavouras. Um gafanhoto é um gafanhoto, mas um bando faz um estrago muito grande. Nós, na verdade, somos um bando de gafanhotos. Se nós nos unirmos para orar, para clamar, para conhecer, para estudar, se aprendemos a escolher, a eleger e ensinar nossa família, os nossos familiares, formaremos um bando de gafanhotos e vamos tomar a terra que é direito do nosso Pai. Está conseguindo entender, amado, o que eu estou te falando? Está conseguindo compreender? Tá? Levanta a mão para eu ver, né? Faz de conta que estamos na sala de aula. Levanta a mão para eu entender. Percebe isso? Então, o que nós precisamos fazer? Deixar de ser omissos e preguiçosos. Ao invés de pegar aquela seriado lá, de ficar no WhatsApp, não. Eu quero conhecer. Quem são aqueles que estão querendo nos representar? A história tem que virar. Em que ele acredita? Qual é a fé dele? Qual que é a raiz dele? Qual que é a origem? Porque ele vai decidir por mim. E você não tem noção das coisas que acontecem no anonimato. Decisões, escolhas, mudanças
que são feitas pelas madrugadas a portas fechadas, enquanto nós deitamos em berço esplêndido. Conseguiu entender o que eu estou te falando? Eu quero só te falar agora sobre o poder da oração, bem rapidinho. Quem está comigo há mais tempo já ouviu isso, sobre 2 eventos que eu vou contar. Eu, hoje, lá pelas 2 horas, minha alma começou a angustiar. Eu estava preocupada com essa live. E eu tinha chamado Samuel, porque ele entende muito, ele ia esclarecer para nós. Acabou que ele não pôde, eu não sabia. Fiquei sabendo, já era quase 7 horas. Mas às 2 horas, era mais ou menos 2 horas, o meu coração começou a ficar angustiado. Me deu uma vontade tão grande de sentar no chão e chorar. Eu estava indo com meu marido para a casa da Mari, com os meninos. Eu falei, amor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou profundamente triste. Minha alma está angustiada. A dor é tão grande. E eu comecei a querer saber como estavam as pessoas, né, à nossa volta. Será que está para acontecer alguma coisa? Tudo bem. Quando voltou, eu falei com meu esposo, eu preciso correr para casa para orar, porque o meu espírito está inquieto. Meu espírito está agitado. E assim eu fiz. Cheguei em casa e começamos a orar. Aliás, eles saíram e eu fui orar. Coloquei a música alta e comecei a falar, Senhor, o que está acontecendo? Uma coisa que eu quero te contar, antes de chegar em casa, ele me trouxe à memória 2 eventos. E aí eu entendi que o que estava acontecendo era peso de intercessão, mas eu ainda não sabia para que e por quem. E um dos eventos foi o meu esposo, eu já contei isso aqui, Samuel era pequeno, meu esposo estava em casa, tranquilo, e de repente ele começou a sentir peso de intercessão. O que é o peso de intercessão? A alma foi ficando angustiada, o espírito inquieto, e dá uma vontade, um desejo muito grande de procurar um canto, ficar sozinho com Deus e orar. Ele começou a orar em línguas, foi orando, xere, canta lá, basura, e anda lá, e foi orando. Meu menino do lado dele. Mais tarde ele terminou de orar, se levantou, foi visitar a tia, que também era uma intercessora. E quando ele entrou na casa dela, ela corre, vem ver o jornal. Quando ele olhou para a TV, eu já contei isso no Face, mas eu estou casando essa história hoje, porque ela encaixa para você entender. E ela falou, olha o que aconteceu na Praça de Pequim. Um massacre. E naquele momento o Espírito Santo falou ao coração dele, filho, era por isso aí que eu te coloquei para interceder. Tem filhos meus no meio disso aí. Ele chegou em casa, me contou, e a gente sabe que a nossa oração, querido, ela atravessa o tempo, ela é atemporal. Você pode interceder onde você está por alguém de outro estado, de outra nação. Passou. Um outro evento que ele me trouxe à memória, isso eu vim para casa para orar, angustiada, sem saber o que o Senhor queria. Outro evento, eu também já contei no Face, mas eu quero endossar a palavra com ele, que foi um dia que eu estava em casa e o Espírito Santo me incomodou para orar e interceder. E eu comecei a orar, orando, intercedendo, e quando chegou na hora do almoço que eu liguei o jornal, havia um ônibus caído no Arrudas, na Avenida dos Andradas, e logo que passou o jornal, minha amiga, minha melhor amiga, uma pessoa do meu coração, ligou e falou, menina, você viu o que aconteceu? Aquele era o ônibus que ela pegava todos os dias para ir para o trabalho. Naquele dia, aconteceu uma situação que ela se atrasou e não pegou o ônibus. E o ônibus caiu dentro do rio Arrudas. Deus levanta a igreja para interceder, para se colocar na brecha. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Hoje, uma discípula estava me falando, a Mari, que naqueles dias da explosão de Beirute, o coração dela estava extremamente apertado, aflito e angustiado. E ela começou a orar, se colocar na brecha, sem saber por quê e para quem. Quando surgiu aquela situação, e hoje a gente conversando sobre isso, a ficha caiu. O entendimento foi iluminado e ela entendeu. É isso que está falando aqui, olha. Recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões, ação de graça, por aqueles que exercem autoridade,
para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Amado, a minha oração, a sua oração, pode mudar a história da nação. Se eu e você entendermos que a terra nos pertence, somos filhos do Deus vivo, e os princípios que regem a terra e a nação são os princípios do dono da terra, são os princípios do Pai das luzes. O comando, o domínio, o controle, tudo que é feito é sobre a plataforma da palavra do Senhor. Se nós entendermos o nosso papel, a nossa responsabilidade, nós mudamos a história da nação. Com a oração, com a intercessão e com o comportamento. Consegue entender o que eu estou te falando? Eu quero nesses dias te chamar para pensar sobre isso. Autossabotagem. Dano, prejuízo que eu estou causando a mim, aos meus filhos, à minha descendência, se eu fizer vista grossa e não entender que eu preciso conhecer aqueles que vão me representar, que vão falar por mim, que vão decidir por mim, que vão renovar leis, que vão mudar estatutos e constituição. Eu preciso de paz e tranquilidade. Mas a nação só vai ter paz e tranquilidade quando aqueles que estiverem lá em cima estiverem lutando a favor da família, do casamento, da igreja, dos princípios que o nosso Deus criou e gerou. Conseguiu entender? Deu para você compreender? Então, autossabotagem é falar assim, quero saber de política não. Não entendo disso não. Exatamente, Giz, a oração mudando destinos. A minha oração e a tua oração. Antes, quando era dia de voto, de votar alguma coisa toda, eu sou igreja. Ah, vamos lá, vamos votar rápido. Quantos não pegam até um papelzinho no chão, lê lá, qualquer coisa, marca, vota nulo? Não. Esse ano, querido, eu vou com alegria. Estou clamando ao Senhor. Senhor, quem? Quem são eles? Qual é a história deles? Qual é a origem deles? Quais são as raízes? Senhor, eu preciso que a nossa nação tenha, olha só, uma vida tranquila, pacífica, com piedade e dignidade. Ela só vai atingir isso se eu e você assumirmos o nosso lugar. Amém? Vamos orar? Deu para entender? Deu para você compreender? Pastora, a senhora é candidata? Tem algum candidato? Não, não tenho não. Inclusive, meu filho foi convidado a candidatar para se candidatar e não candidatou. Eu não tenho interesse nenhum nisso. Eu estou preocupada com a palavra do Senhor. Eu não sou Eli. Eu não vou fazer vista grossa. Eu quero ser bem clara para você. Se a nação está gemendo, se a nação está sofrendo, se a nação está sendo oprimida, a culpa é nossa. Aqueles a quem o Pai entregou o jardim falou, guarda, cultiva. Porque eu vou voltar e vou te pedir conta. O que você fez com o território, com o pedaço que eu te dei? Ah, Senhor, eu me distraí, encheu de ervas daninhas e acabou tudo. Não. Precisamos, isso aí, Filomena, discernimento para colocar pessoas certas no poder. Sabe o que vai acontecer? Se nós começarmos a fazer isso, nós vamos gerar um avivamento no mundo espiritual. Nós vamos transformar a história da nação. Um povo que ora, que jejua, que chora e clama pela nação. Querido, não se preocupe com a bandeira. Se preocupe com os princípios que são defendidos. Esteja orando para que no futuro, eu e você, possamos visitar os nossos netos e nos alegrarmos de ver uma família vivendo uma vida tranquila, pacífica, com piedade e dignidade. Nós temos responsabilidade com a nação. Tudo que for feito e escolhido será minha responsabilidade e sua. O dono do jardim vai cobrar. O dono do jardim vai procurar saber. Você cumpriu o propósito, você cumpriu a missão,
Você fez a tua parte? Ah, não quero saber disso não. Pois é, por isso que está sofrendo. Amém? Vamos orar? Deixa eu ver se tem mais algum aqui para ler. Ah, Jesus, deixa eu ver os recadinhos. Filomena, discernimento. Rita, aleluia. Vera, amém. Eu também vou consciente, amém. Rejane, Giz, eu falei, a oração mudando destinos. Que mais? Kátia, escolhemos os líderes sem orar ou conhecer a sua história de vida. Verdade. Né? Carla, Rita, glória a Deus por essa palavra. Filomena, somos gafanhotos do bem, isso mesmo, Filomena. Ah, quando a gente se reúne, ninguém segura. Mas vós sois geração eleita. Agora deixa eu te falar para você, pastor, e aí? Passou uma angústia? Aí eu cheguei em casa. Meu marido saiu. Eu apaguei a luz da sala. Coloquei o som bem alto e comecei a clamar ao Senhor. Pela live, pela palavra, pelas autoridades. Coloquei nossa musiquinha Respira e aquela só quem tem raiz suporta o que eu suportei. E aí eu comecei a interceder. Eu estou começando a entender que o Senhor está nos chamando a um posicionamento em intercessão. Quer mudança na nação? Quer mudança no seu bairro? A mudança começa em você. A luz que irradia de você, que vai resplandecer à sua volta. Amém? Vamos terminar? Vamos orar? Respira fundo e deixa Deus agir. Respira. Sim, Rejane, temos que entender de política também. Diz respeito a nós. Neste momento, você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. Em nome de Jesus. E tudo que Vamos orar, vamos compartilhar essa live, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te glorificamos por essa noite, por esta palavra, por estas pessoas que receberam a semente num solo fértil e que vão cultivar, guardar, vão cuidar para que possa nascer e florescer um belo jardim ao nosso redor, para que possamos, nós e nossos filhos, netos, ter vida pacífica, tranquila e com dignidade. Abre, Senhor, os nossos olhos, ilumina o nosso entendimento, ajuda-nos a assumir o nosso lugar na terra. O Senhor nos entregou a terra, que possamos fazer a nossa parte, que é cuidar, cultivar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nosso WhatsApp é o 339-9104-9478, tá bom? Essa palavra vai ficar no YouTube daqui umas 2 horas. Pastora Janete com THI Menezes. E compartilha. Durante o dia tivemos 12 compartilhamentos. Vamos ver se a gente chega nos 15? Estamos orando por você. A Kátia está aí. A Rejane está aí. Se você precisa de oração, passa o nome para elas. O problema é que nós temos um grupo abençoado, que são os amigos de oração. Grupo de intercessão. Amém? Deus abençoe. Até segunda. Amém. E você precisa fazer é Respirar. respirar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Respira. Eu vou atar essa ferida. Eu não posso te perder. Deixa eu ler a oração da Carla aqui, que eu não posso deixar. Amém, Senhor? Obrigada por essa semana. Me ajuda a não ser omissa. Não me deixa mais me auto-sabotar quanto à política. Senhor, continue guardando a pastora e família em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor, porque a angústia foi arrancada no poder do teu nome. Amém, amém. Também te amo, Rei. Glória a Deus. Deus te abençoe. Giza, já anotei, tá? Já tá na oração. Bom fim de semana, gente. A gente dá um jeito, Mas aqui você não vai ficar. Deus abençoe. Até segunda. Amém, E eu Filomena. não Amém. tenho nojo de você. Amém. Não é porque foi atingido Também te amo, que Rei. bom soldado não és. Eu sei do seu valor.
sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro Quer entrar pro grupo de intercessão? 339-9104-9478. Te mandamos o link. Tchau. Até segunda.